Olá, boa noite. Estamos iniciando esse programa Café com Clever, diretamente do Café Patriota. Eu sou o jornalista Luciano Clever. Este é o Café com Clever, que é um programa nascido de um programa de rádio, o programa Hora da Notícia, que é veiculado toda semana pela manhã na Rádio Assunção Cearense, direto de Fortaleza. Estamos hoje estreando esse programa no ambiente do Café Patriota, um ambiente acolhedor, então não estranhe se tiver alguma... Podem falar, não tem problema de ficar aqui. Estamos no café, fiquem à vontade, não se incomodem. E a gente vai começar o programa pedindo a compreensão de todos. É um programa teste, é um programa piloto e que a gente pretende, dentro da hegemonia que tem a imprensa brasileira e cearense, tentar fazer aqui um contraponto, um contrassenso, uma contramão do que vai na imprensa. E eu vou começar, foi o tema principal hoje do programa pela manhã na rádio, quero trazer para cá para também discutir, que foi a prisão do ex-presidente Michel Temer. É justa a prisão ou não é? Devemos nos alegrar, comemorar com o que aconteceu? É uma vitória da justiça brasileira ou é um tipo de tirania que está tomando conta de alguns estamentos também da nossa sociedade? Na verdade, o senso comum comemorou porque todo mundo compreende, tem certeza, tem convicção de que há muitos elementos, de que houve muita roubalheira, muita corrupção e que o presidente Temer deveria ser preso. Nós, lá no programa, tivemos um embate. A primeira hora foi o nosso querido, faço o programa com os queridos colegas jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. A gente tem um certo debate. No primeiro ponto, houve uma comemoração e muitos dos nossos ouvintes soltando fogos para isso. Eu tive um posicionamento diferente. Eu acho que foi uma prisão arbitrária que não obedeceu ao devido processo democrático. Por mais que eu tenha convicção, por mais que eu ache que o presidente Temer mereça pagar por todos os seus pecados, esse processo que foi sobrestado enquanto ele estava na presidência, ele deveria começar a se acelerar a partir do dia 1º de janeiro de 2019, quando ele perdeu o seu mandato. No entanto, uma prisão à Constituição brasileira e, na verdade, toda a sociedade democrática tem como princípio que qualquer cidadão só pode ser preso depois que ele passar pelo processo legal, ter ampla defesa, ter um contraditório. Nesse momento nós temos só a versão do acusador. E na Constituição brasileira diz também que só pode ser preso depois de condenado, salvo em delito, flagrante delito, ou então em algumas circunstâncias, como no caso da prisão temporária e na prisão preventiva, que foi o caso do presidente Temer. O problema é que na prisão preventiva ele não está sendo preso porque cometeu aqueles crimes todos. Uma prisão preventiva tem o seu respaldo legal quando há um risco ao processo. Risco à ordem econômica, risco à ordem social, ele poderia estar coagindo testemunhas, ele teria um risco de fugir ou da continuidade dos delitos. Lamentavelmente, nas suas 46 páginas do despacho da sentença do juiz Bretas, é muito frágil a sua argumentação. Por exemplo, ele diz que há sim um problema de provas, de quebra de provas. Só que quando ele vai provar, porque tem que ter prova, não é só o achismo. Quando ele vai provar, ele cita um caso de 2017. Há 2 anos, em maio de 2017, lá na AGEPLAN, quando o presidente da empresa orienta os empregados a não deixar nada, não levar nada para casa e apagar todo dia aquilo que foi gravado nas câmaras de vigilância. É óbvio que isso daí realmente é um indício de que está havendo aí uma tentativa de esconder provas. Mas isso foi em 2017. A prisão preventiva é para evitar que ele faça isso. E não há provado, nem no pedido do Ministério Público, tampouco no despacho do Bretas, algo forte. Tem só isso lá há 2 anos, portanto, muito frágil nesse aspecto. O outro aspecto é que o Bretas, o juiz Bretas, diz que ele está sendo preso porque ele é o chefe da organização criminosa, o chefe da Orcrim. Qual é o argumento dele
para dizer que Temer, e provar que Temer é o presidente, é o chefe dessa organização criminosa. Segundo ele, por causa da hierarquia, porque ele era vice-presidente e depois presidente da República. Portanto, ele mandava em todo mundo. Se for levar a sério essa argumentação dele, o presidente Temer não pode ser preso porque não é mais presidente e nem muito menos vice. Portanto, ele teria deixado, de acordo com a argumentação do ministro Bretas, não a minha. Eu estou seguindo a argumentação do juiz Bretas, que ele é o chefe da organização porque ele era presidente da República. Como não é mais, foi embora o que ele poderia dizer que era presidente, que era o chefe da organização criminosa. Uma outra coisa que ele fala é que o Temer e os seus asseclas, né, estariam monitorando os atos da polícia e, portanto, também por esse motivo poderia ser preso. Olha, se o Temer estivesse monitorando mesmo os atos da polícia, do Ministério Público, da Polícia Federal, ele não tinha sido flagrado de surpresa na sua prisão. Então, o que eu acho é que a argumentação é muito falha. Eu acho que ele deve ser preso. Mas é assim, tem uma fila. O presidente Lula foi preso muito tempo depois de cometer os seus... Eu acho que tem que ser celeridade, tem que ser logo depois. Aliás, a gente está brincando que o Temer realmente é um golpista. Ele tomou de novo o lugar da Dilma, né? Porque passou na frente da presidente Dilma. Tinha outros processos aí que na frente dele. Então, esse momento, qual é o contexto que se imagina e que alguns políticos estão dizendo? Qual é o contexto? A Lava Jato está perdendo força desde a semana passada, quando o plenário do STF decidiu que os crimes... Se tiver algum crime de caixa 2, por exemplo, que é eleitoral, pode ter uma penca de crimes. Mas se nesse rosário de crimes houver um relativo ao processo eleitoral, todos eles devem ser acompanhados pela Justiça Eleitoral. Então isso já foi um baque na força-tarefa. Logo depois, uma outra coisa que eu acho estranho, que a força-tarefa tentou pegar um dinheiro, houve um acordo da Petrobras e com as autoridades americanas, e a Petrobras ia dar um dinheiro para fazer esse acordo. Parte desse dinheiro, as autoridades americanas disseram que poderia vir para o Brasil. E aí o Ministério Público se arvorou no direito de estar com esse dinheiro. E é uma argumentação frágil, porque o dinheiro tem que ir para a União. E ele disse que quem foi lesado não foi a União, foi a sociedade. Olha, o que é a União em termos de dinheiro? O que é a União senão a sociedade? E outra coisa, se for no princípio de quem foi lesado aí foi a Petrobras, que no fundo é da sociedade, que no fundo a União também é da sociedade. E além do mais, quando se pensa em dinheiro, e aí é muito dinheiro, sempre passa pelo Congresso. É um orçamento que tem em contradição, o Executivo apresenta, o Congresso avalia, então tem dois poderes avaliando. Neste caso aqui, o dinheiro iria para uma fundação de direito privado e certamente com a influência do Ministério Público. Então, dizem que essas duas coisas juntas fizeram que a Força Tarefa e a Lava Jato reagissem. E isso causou um tumulto na política brasileira, como não poderia deixar de ser. O presidente da Câmara, o seu sogro torto, né, está preso neste momento. Então ele também se irritou, não sei se por causa disso. Ele está dizendo, hoje ele é o principal articulador da nova Previdência, que é crucial para o desenvolvimento brasileiro. Ela é crucial para o governo Bolsonaro, óbvio, mas ainda muito mais para a sociedade. Se o governo Bolsonaro for a pique por causa de não acontecer essa nova Previdência, a sociedade brasileira também irá a pique. Antes do presidente Bolsonaro perder, muito mais perderá a sociedade. Agora, isso é bom. É bom por quê? Porque o presidente Bolsonaro está muito laissez-faire, está muito blasé em relação à Previdência. De vez em quando, ele dá algumas declarações que não ajudam. Hoje mesmo, ontem mesmo, ele disse lá no Chile, eu não gostaria de fazer isso, essa Previdência. Eu acho até que o discurso é bom. Só que ele tem que ir para uma rede de televisão, os meios de comunicação que ele usa também, e dizer, olha, eu não gostaria, está sofrendo, eu estou ferido dentro de mim, mas isso é necessário. É como um pai que também sofre quando às vezes precisa dar um corretivo no filho. O que é bom nisso é que chama o Bolsonaro para o ringue. O Maia disse, olha, eu já cansei, ele é o principal articulador, não porque ele gosta do Bolsonaro, porque há também pressão do mercado, que o mercado estava vendo que o Brasil ia melhorar, tanto que a Bolsa bateu o recorde, foi a mais de 100 mil pontos. E ontem, nesses dias,
houve o inverso, a bolsa começou a cair e o dólar a subir. Então o Bolsonaro vem agora para o ringue, venha defender, porque não pode ficar ao longe, né, e achar que esse Congresso aí vai votar a Previdência. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar, por exemplo, os governadores nordestinos, incluindo o nosso, Camilo Santana, que é do PT, e a maioria do Nordeste é de oposição ao Bolsonaro, fizeram agora um encontro, lançaram um documento contra a reforma da Previdência, dizendo que isso é ruim. Ora, aqui no Ceará, o Camilo já fez a sua reforma da Previdência, já aumentou a alíquota. E o que nós sabemos agora é que os governadores estão agindo para a plateia. Fazem um documento, dizem publicamente que são contra e por debaixo dos panos estão pedindo às suas bancadas que aprovem a reforma porque vai ajudar também ao Estado. É isso que eu queria começar. Café com Clever, a notícia expressa na temperatura certa para aguçar a sua inteligência. E vamos começar agora a nossa parte cultural, né? Com a linda, inteligente e talentosa Nanda Ricarte. Ela veio lá do Paraná dividir o seu talento, o seu trabalha aqui, vai contar um pouco do seu trabalho, não só na música, também faz televisão, é bacharel em Direito, né? Nanda, como é que você veio parar no Ceará? Bom, é bastante... Boa noite a todos. É bastante curioso, mas o meu avô, ele era de Iguatu. Olha aí. Ele era de Iguatu Terra de um grande compositor cearense. E a gente sempre teve esse contato muito grande. Quando eu comecei, mais ou menos aos 7 anos, era aquele empurra da família. Ai, vai, faz comercial que vai dar certo, que você tem o rosto. Quando eles viram, eu estava cantando nos programas de televisões. Aí comecei a fazer Broadway. Eu passei 2 anos na Broadway Brasil. Participei de diversos testes, participei do programa Ídolos na Record e depois eu comecei a me encontrar, resolvi ter a minha empresa, que é a Nanda Ricarte Produções, que é uma empresa que trabalha com o público infantil e também destina a músicas francesas, italianas, a um público mais velho. Eu trabalho na TV Ceará e na TV Cultura também, apresentando o programa sobre música. E desde quando você está no Ceará? Eu estou no Ceará acho que faz 2 anos e alguma coisa, 2 anos e pouco, mais ou menos. Já passou na noite? Já fez noite? Porque todo cantor geralmente passa pela noite, né? Normalmente todo cantor passa pela noite. Eu não passei por eu não tive esse trajeto, essa trajetória. Eu desviei. Pulou essa fase, né? Eu pulei essa fase. Eu achei melhor que mostrar o meu trabalho de outra forma. Você só canta, também compõe ou só faz só usa sua voz? Eu sou cantora e compositora e escrevo e também escrevo algumas coisas sobre música, né? Então eu sei bastante sobre música, li bastante, então eu sou apaixonada pela música mais antiga, Edith Piaf, Lucio Dalla, Pavarotti, são as minhas paixões. Eu já tive a alegria e o prazer de ver um pouco do seu talento, né? E vi que você é muito teatral também. Você fez teatro, né? Isso. Na Broadway, nós temos aulas de teatro. Então, você acaba aprendendo que música não é só você chegar e cantar. Você tem que sentir aquilo que está por trás, aquilo que está na música. Então, Edith Piaf, no filme, mostrava que cada música tinha um sentido, tinha uma história. E assim eu aprendi. Quando eu começo a cantar, eu tento me colocar no lugar de quem escreveu aquela música, tento tentar me colocar no lugar da canção e aí eu me entrego para a canção e não só porque apenas você não canta só com a voz, você canta com o olhar, com o corpo inteiro, com o cabelo que você coloca para um lado, para outro, com essa gargalhada, né, que você coloca daí. Por exemplo, você disse que trabalha com público infantil. Fiquei curioso, o que você faz exatamente com o público infantil? Então, aqui no Ceará eu fiz a festa Papai Noel, a chegada do Papai Noel. Aqui a gente tem muita chegada de Papai Noel de shopping, lá no Cariri. Então eu trabalho com a chegada do Papai Noel. Eu formato uma peça para o público infantil com diversos personagens e apresento para 2.000, 3.000 crianças. No interior eu já fiz bastante, então eu trabalho Frozen, Cinderela, eu trabalho com peças infantis e com oficinas infantis também.
Agora a gente está até com trabalho, voltando na época de Páscoa. A gente sempre trabalha com os shoppings, preparando peças, oficinas de ovos de Páscoa e assim vai. Para finalizar, o que você acha desse momento do Brasil? Acha que o Brasil tem jeito, está indo para o rumo ou não? Bom, eu não me manifesto politicamente. Eu não me manifesto até porque eu trabalho na TV Ceará e na TV Cultura, então eu não me manifesto sobre política. Nós estamos vivendo dois extremos, vivemos com o PT, vivemos agora, então eu espero que o rumo seja esse, mas eu não me manifesto politicamente. Como uma boa bacharel de direito, você usa o impedimento legal para não se posicionar. Exato. Né? Você até assim, Nanda, muito prazer, uma alegria ter você aqui e daqui a pouco todos nós vamos reconhecer o seu talento. Já já você canta. Muito obrigado por ter comparecido. Obrigada, o prazer foi meu. Bom, nada melhor do que a gente ouvir a Nanda. Mas antes da gente ouvir a Nanda Ricarte, nós vamos chamar o poeta recitador, o Aldo Anísio, que vai recitar o poema Bolsa de Mulher, do Tião Simpatia e do Jefferson Portela. Os cientistas afirmam, a física vem comprovar, que dois corpos não ocupam jamais o mesmo lugar. Acredite se quiser, na bolsa de uma mulher é possível ocupar. Dentro de uma bolsa grande, sempre tem uma menor. Dessas tipo necessaire, com rouge, batom e pó, esmalte, espelho e pincel, um perfume da Chanel e um kit da Dior. Mas na bolsa da mulher também não pode faltar agenda, cartão de crédito sem limite para gastar. Um iPad e um iPhone, o problema é que ela esconde e nem ela consegue achar. Pense no Deus nos acuda, chamou a primeira vez e ela lá procurando, chamou duas, chamou três, quando ela diz alô, a pessoa que ligou desligou por sua vez. Se a mulher for católica, tem um texto para rezar. Se ela for evangélica, uma Bíblia para orar. Mas se for adolescente, tem que ter absorvente e um chiclete para mascar. A mulher sem uma bolsa fica de pernas quebradas. É um peixe fora d'água, pássaro de asas cortadas. Tenta voar, mas não voa. Tem que ter uma bolsa boa e mais umas 5 guardadas. Parece um mini shopping, uma farmácia ambulante. Tem livro de autoajuda, remédio, creme hidratante, chave da casa e do carro, um isqueiro e um cigarro, se a dama for fumante. Num cantinho reservado, tem as contas para pagar. Noutro, o kit manicure. E para bem se informar, é bem provável que tenha a Lei Maria da Penha em cordel em algum lugar. Óculos para longe e para perto, para a visão ficar perfeita. Na leitura de um bom livro, assim ela se deleita. Também tem outra função, a de vigiar o maridão em atitude suspeita. Também não falta band-aid, vai que sofre um arranhão, um lenço todo bordado, pois mulher é emoção. Com tudo se emociona, chora feito uma sanfona e quase sempre por paixão. Na bolsa da mulher, tudo tem utilidade. Manual de etiqueta, receita de amizade, num vidrinho furta-cor, uma porção de amor e uma dose de saudade. Saudade da sua infância, do primeiro namorado, do primeiro sutiã e até de beijo roubado. Mas o que mais lhe doeu foi o beijo que nunca deu no lábio mais desejado. Se o charme está no salto, o poder na bolsa está. O lobby está no batom quando ela quer conquistar. Nos olhos está a verdade, no peito a capacidade que ela tem de amar. A mulher vive sem homem que parece não ter fim. Na bolsa da mulher pode ter de tudo sim, todo e qualquer babado, desde que haja guardado um tiquinho de amor por mim. Esse é o programa Café com Clever e quem está agora ao meu lado é Ana Ravena.
E o nosso querido Ana Puena Ravena, me perdoe, né? Porque o nome não é diferente, é nome de artista, viu? É Ana Puena Ravena e Lincoln Chaves. Esse casal de empreendedor cultural, na verdade é o dono, é quem criou, é o dono da ideia e desse espaço maravilhoso que é o Café Patriota, que hoje nos recebe para a transmissão do programa Café com Clever. É uma alegria estar aqui e uma alegria maior estar com eles. E eu quero conversar, mulheres primeiro, né? Primeiro, Ana, por que esse nome tão bonito, tão estranho, né? Como é que colocaram esse nome? Boa noite. Boa noite, Luciano. É um nome indígena, né? Nada melhor do que forte, um nome né? Muito forte. bonito. Né? Meu pai quis ser criativo e conseguiu. Parabéns para o seu pai. Parabéns também para o Lincoln, né? Bom, nós estamos aqui no Café Patriota, que virou uma referência no Ceará, né? Então, agora há pouco conversei com o nosso querido Nel Pinel, homem da Rural, né? Que certamente vai participar, está na lista. Eu falei, cara, você está na lista. Hoje é um piloto que a gente está começando. E ele disse, puxa, já estive aí, é um local maravilhoso, né? Então eu queria, e se transformou realmente num encontro, num debate de ideias, né? De quem quer discutir e fazer política, né? Então eu queria começar para você, como é que começou, de onde foi esse sonho, por que o Café Patriota? Então, o Café Patriota, a ideia surgiu de um livro meu. Eu escrevo romances históricos e quando eu finalizei o Encantos do Café, o volume 2, esse é o volume 1, após terminar o Encantos do Café, o volume 2, eu fiquei muito envolvida e senti uma necessidade enorme de sair contando a história do Brasil. E assim despertar os sentimentos de brasilidade, de patriotismo nas pessoas. E ao mesmo tempo, foi no período que eu tinha um questionamento. O que eu quero deixar para os meus filhos? O que eu quero deixar para a minha descendência? Qual a maior herança que eu posso deixar para a minha família? E então, imediatamente me veio a resposta: um Brasil melhor. E aí eu me questionei, mas como? Como eu posso construir, ajudar nessa construção de um Brasil melhor? Então surgiu assim o projeto Café Patriota. O Café Patriota é um projeto cultural de valorização da história do Brasil, da memória, do patrimônio histórico, material e imaterial, de propagação do conhecimento. Nós aqui realizamos palestras gratuitas, aulas de história e lançamentos e apresentações de livros, saraus literários, concursos literários. Nós queremos aqui enriquecer culturalmente a nossa sociedade. Porque o empreender cultural é uma tarefa muito nobre, mas nem sempre muito lucrativa, né? Não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo. Você está realizando o seu sonho, está se sentindo realizada nessa missão? Com certeza. Como eu falei, surgiu de um questionamento qual é o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos, e nós acreditamos que estamos trabalhando na construção de um Brasil melhor. Então, a forma como você encontrar foi fundar esta casa maravilhosa, parece que decorada nos detalhes, para reforçar aquilo que vocês querem, a missão que vocês querem passar, não é? Então, nos detalhes, você vê nos detalhes o que é. Então, quem entra, e esse barulho, nós estamos no ambiente do café. Quando tem essa batida aí, é alguém fazendo café, alguém que pediu café. Então, é isso aí, vão se acostumando, né? É melhor já ir se acostumando, né? Porque a gente está nesse ambiente de café e pretende continuar nisso daí. Então, como é que foi pensado? Foi vocês dois que pensaram? Porque você chega lá fora, vê a cana-de-açúcar, vê o café, o que é que está... Como é que vocês chegaram a isso daí? Então, aqui nós colocamos exatamente nossas paixões: história do Brasil e literatura. Então, tudo foi muito bem pensado por nós dois, né? Por mim e pelo Lincoln. Nós temos os quadros que decoram o ambiente, que são quadros que representam a história do Brasil, momentos marcantes da história do Brasil. Na entrada, você mencionou a cana-de-açúcar. Ela simboliza o pioneirismo do Ceará na libertação dos escravos, né, em Redenção, na cidade de Jacarape. Foi lá que nós fomos pegar essa cana-de-açúcar. Tem também o pau-brasil e a plantação de café. Tem a baronesa,
que é representação à primeira locomotiva do Brasil, que veio para o Brasil por conta do café. Então, a gente tenta aqui colocar elementos que contam a história. E hoje parece que vocês querem... É isso aí, estamos no Café com Clever, aprendendo a fazer ao vivo, né? Nossa produção aprendendo. E hoje parece que vocês querem dar um passo adiante, né? Querem transformar o café, fazer uma coisa, o que já é uma coisa maravilhosa, já se tornou uma referência do pensamento conservador, né? Na verdade, é um pensamento acordado, acho que durante muito tempo ficou inerte, né? Acho que estava aí, estava latente, mas parece que precisava de um gatilho, de uma espoleta para florescer. E como bom a gente vê, e não ter vergonha dos nossos valores. Parece que muita gente... havia uma hegemonia da imprensa, que se quer dizer guia da sociedade brasileira, e tem os seus valores. Tudo bem que tem lá os seus valores, mas a gente não pode dizer que os valores deles são os nossos valores. E é como que se a gente tivesse vergonha de expor os nossos valores, e muitos deles conservadores. Então, hoje, o Café Patriota é uma referência disso, agrega muitas das pessoas que pensam sobre esses valores, e hoje está tentando dar um passo maior, que é transformar o Café Patriota numa fundação patriota. E quero chamar o Lincoln para conversar, que está aí calado, só sorrindo, dando apoio à sua mulher, para explicar melhor por que vocês conseguiram fazer isso e qual é a intenção da Fundação Patriota. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Luciano. Eu gosto de andar com a Ravena porque ela já explica tudo para a gente faz só uma conclusão pequena. Bom demais, né? Bom demais. O projeto, o Café Patriota, ele se tornou muito maior do que nós mesmos, né? Durante nosso tempo aqui de existência, trafegaram muitas pessoas, a gente conseguiu reunir grande parcela da sociedade, parcela intelectual, até parcela política, a parcela acadêmica. E a gente percebeu que... Estava isso no seu horizonte? Que iria agregar mesmo ou foi uma surpresa? Não, foi uma surpresa. A gente assim, tinha uma pequena pretensão de deixar esse legado e uma maneira de preservar e valorizar a história do Brasil, né? A gente não imaginava que ia tomar essas proporções, né? Descambar dessa forma. Mas foi muito bom. Foi muito bom essa surpresa. Foi muito gratificante e nos motivou. Que a gente, sem pretensão, conseguiu fazer isso. Imagina agora com uma pretensão maior, né? Isso aí nos deu muita energia. E a gente percebeu que se nós dois fizemos isso, imagina se a gente compartilhar todo esse projeto com a sociedade. E daí surgiu a ideia da fundação. E parece que houve um engajamento rápido. Eu vi aqui, participei de algumas reuniões, então a moçada que já participa, que eu chamo moçada, mas tem gente de tudo quanto é idade, né? Mas o que tem é a juventude, é o calor, essa energia de querer fazer uma coisa pelo país, uma coisa, um legado, como vocês estão dizendo, né? Eu acho que fazer parte dessa história, né? Então, quais são os passos que já foram dados e que rumo você está dando para isso? Bom, a gente, realmente, o que você falou, é incrível, assim como muitos jovens não vêm só para nos ajudar. Eles realmente vêm com grandes ideias e a Fundação vem maturando por conta dessas ideias. O projeto, mesmo o projeto inicial sendo grande, ele já sofreu bastante evolução. E é tanto que depois dessas reuniões, a gente pretende agora pensar nessa fundação não só em Fortaleza, mas em todo o território nacional. Então a ideia é bem pretensiosa, né? Dessa forma, somos bem pretensiosos dessa forma. Mas eu acho que a espoleta foi isso. Vocês pensavam numa coisa, cresceu bastante em termos de café. Isso. Então, já que cresceu, é pensar grande, né? Porque eu acho que o custo é o mesmo de pensar pequeno e pensar grande. Então, parabéns a vocês. Obrigado. Muito sucesso nisso daí. E eu queria que você pensasse melhor o que é que vai ser essa fundação. Porque hoje é um café que as pessoas se reúnem. O que é que essa fundação vai fazer? Pronto. Inicialmente a Fundação vai continuar executando o projeto do café. O café não vai terminar, não vai acabar, vai continuar com esses projetos, só que eles serão fortalecidos e serão catalisados de maneira mais abrangente. Por exemplo, até uma iniciativa, um programa como esse, a gente é um pequeno passo, é um piloto, e nós vamos ter uma central de jornalismo, né, vamos ter mídia digital, mídia impressa, vamos ter editora de livros, vamos aumentar a nossa biblioteca, vamos ter livraria, vamos ter cursos
E eu vou deixar um pouquinho para depois, né? Depois que a gente lançar a campanha. Isto é, então vocês eram uma coisa um pouco passiva quando eu digo assim, porque vocês eram um espaço que recebia, né? E agora parece que vocês querem ir para o ativismo, né? Olha, a gente quer também não só consumir, mas produzir, né, ter produtos culturais, né, em diversas áreas, seja no áudio, seja no impresso, seja no jornalismo, seja no visual. Aí, compreendi? É isso mesmo? Exatamente. E o mais interessante é que a fundação ela vai ser a infraestrutura para recepcionar essas pessoas. Os projetos serão executados pela fundação, mas as ideias, os projetos vão vir da que a gente está chamando das comissões de cooperação. Existem muitos universitários, muito ativistas, e existem com grandes ideias realmente de deixar executar projetos culturais, e essas pessoas não têm fonte de financiamento. E a ideia da fundação é essa. Além de financiar esses projetos, eles vão dar infraestrutura para que eles sejam realizados. Que alegria, bastante sucesso nesse novo empreendimento. Ana Puena Ravena, nome forte, e o Lincoln Chaves, que é o americano também, é o índio americano se juntando. Bastante sucesso, vocês são um casal maravilhoso, muito simpático e de muito sucesso e agregador, né? Muita gente ao redor gosta da ideia, apoia. Eu vejo que há um engajamento, né? Porque é bom lembrar que esse café provoca incômodos, né? Tem muita gente, principalmente da esquerda burra, que não pensa direito e faz algumas coisas, ativismo contra o café, vão para as redes sociais falar mal do café, e eu vejo que há muita gente que, quando tem isso daí, se engaja, já diz o café é nosso. Essa história de dizer, olha, sente como realmente como se o café é nosso e a Fundação tem todo o nosso apoio. Nanda Ricardo, muito obrigado pela presença de vocês. Hoje vocês dando um passo, né, inicial, um passo assim, formal. Já vem maturando isso com algumas reuniões, até já participei. E hoje trazem o grande professor Rafael Nogueira, que já vai estar aqui conosco falando sobre o que ele vai fazer aqui e sobre o que ele está fazendo, a história que ele está fazendo no Brasil. Bom, estamos aqui no Café Patriota, em Fortaleza, transmitindo o programa Café com Clever. Hoje é um dia especial, nós estamos também no movimento de criar, de fundar, né, de ter a Fundação Patriota, que vai abranger todo o Café Patriota e ajudar até uma produção melhor. Hoje a gente está sofrendo aqui, porque a gente precisa realmente de financiamento, né, e a Fundação até vai ajudar nisso daí. Mas a gente faz de acordo com o que a gente tem, com o que nós temos, e não precisamos ter vergonha disso. É o equipamento que nós temos, é um sobrinho que ajuda aqui, é uma amiga que tira foto, é essa amizade, essa energia que está ajudando. E nada melhor do que essa energia grande do que a do professor Rafael Nogueira, bacharel em Direito, em Filosofia, e que eu conheci por muito falar da minha amiga Sandra, né? E também, aí eu fui atrás, fui pesquisar, fui ver os seus vídeos, né? Fui ver o Brasil Paralelo, que eu já assistia, né? Até a polêmica lá daquele bobinho Você acompanhou? do Brasil Paralelo, né? Então, boa noite, eu queria que você se apresentasse aqui, porque eu sei que muita gente já conhece, mas quem está aqui, alguns não conhecem, a juventude talvez não conheça, e podia começar dizendo o que é o Brasil Paralelo. Boa noite, Luciano, boa noite a todos. Bom, é difícil falar de mim mesmo, porque vai parecer que eu estou tomando partido, né? Então, de qualquer forma, um prazer estar aqui, eu gosto muito desse café, já vim algumas vezes e prazer enorme, Luciano, obrigado pelo convite. Eu sou um professor que começou mesmo lecionando em escola, depois universidade num curso à distância, e agora eu criei um método pedagógico próprio e estou dando cursos livres, e isso tomou o meu tempo de forma extraordinária, de modo que eu larguei escola e universidade para trabalhar com isso. Mas tem uma característica especial, que esses cursos não são só dados lá onde eu moro, em Santos. Eu tenho turmas hoje em Santos, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Brasília, e agora estamos chegando em Fortaleza e Porto Alegre. Então você deve imaginar como é que é o meu mês, sendo que os encontros são mensais. Eu passo, na verdade, alguns livros para que as pessoas leiam e depois nós fazemos os estudos.
E é isso, eu criei isso com um grupo de estudos na Faculdade de Direito da Católica de Santos. Eu percebi que as faculdades de Direito no Brasil, elas que formavam a elite, elas que formavam os poetas, os escritores e romancistas, e de repente hoje elas se transformaram em fábricas de bacharéis, às vezes que não vão fazer nada com isso, e às vezes de técnicos da área jurídica. Uns melhores, outros piores, e às vezes de concurseiros que vão estudar muito para passar em prova e vão se caracterizar por conseguir passar em prova. Eu fiquei muito preocupado ainda com 21, 22 anos e criei um grupo de estudos justamente para voltar a fazer os estudantes de Direito lerem os grandes livros, porque são esses que dão uma base formativa que capacite aí a pessoa a pensar muito para além da sua área técnica. Porque geralmente essa ideia da leitura é fundamental, né? Porque a leitura realmente liberta, a leitura traz mais inteligência, a leitura, principalmente da ficção, né? Ela traz um background, né, para as pessoas. A gente às vezes fala background, é meio pedante, né? Mas traz mais cultura, né? Traz mais cultura e ajuda a pessoa a pensar por si próprio, né? Como você diz, as faculdades de Direito hoje são meras fabricantes de operadores do direito, não mais de pensadores, como sempre foi na nossa tradição. Você acha que o brasileiro não gosta de ler, deixou de ler, ou hoje está vendo... Eu vejo a juventude hoje lendo muito também, né? Mas houve um hiato aí que as pessoas não gostavam de ler, diziam que dava sono ler. A última pesquisa que eu vi foi de 2007 e colocava o argentino comum como um leitor 5 vezes mais dedicado que o brasileiro comum e o uruguaio 6 vezes mais. Eu acho que essa pesquisa talvez já tenha sido feita de novo, mas eu não acompanhei. Então, se há esse ato do qual você falou, hoje parece que os jovens estão lendo um pouco mais, sim. As vantagens dessa leitura, mesmo que seja aquela leitura de aquela ficção ligada à aventura e coisa assim, isso abre mesmo, primeiro, a capacidade de fazer aquelas palavras criarem imagens vivas na mente e depois também o hábito de, virando página a página, descobrir emoções, ideias novas e inspirações. E isso às vezes faz falta. Então eu acho que alguns livros, desde que não sejam obscenos e nem com ideias muito ruins, eles são, esses livros de ficção com aventura, com magos e coisas assim, são portas de entrada muito boas que, acho que de 15 anos para cá, tem feito os adolescentes lerem mais. Porque não é só essa parte da imaginação que abre realmente, mas eles vão também introjetando a estrutura sintática, que é ruim você aprender a estudar a gramática, a sintática, mas ao ler esses livros de bons autores, eles já vão, sem querer, introjetando essa estrutura, o relacionamento das palavras, o significado das palavras, a aventura da leitura. Né? Sim, perfeito, Luciano. Claro que às vezes eles vão ler livros estrangeiros, então vai depender da capacidade do tradutor, que nem sempre é boa. Às vezes o tradutor ele é capaz de entender a língua estrangeira, mas na hora de passar para a nossa, o nível não é alto, é um nível médio e em algumas construções elas são inadequadas. De qualquer forma, também não vamos exigir o melhor dos mundos se nem leitores nós temos ainda, né? Digo, leitores constantes. Estamos formando agora. Eu acho sim que a juventude está lendo mais e que esse curso que eu estou fazendo, entre outras iniciativas, as iniciativas que a Fundação Patriota vai trazer, então tudo isso vai ajudar os jovens a se dedicarem mais à leitura. Você falou no aspecto que eu acho crucial, porque dizem sempre que traduzir é trair, né? Tem a frase italiana, né? Tradutório. Pois é, mas aí é o seguinte, eu acho que hoje, assim, se há muita gente querendo ler mais, eu acho que é uma crise de tradutores. Às vezes o cara sabe muito bem a língua dele, mas parece que não, a nossa língua mesmo, o manejo vernacular, ele carece disso daí. Sim, eu já vi acontecer algumas vezes. Em algumas editoras, eu tenho amigos editores, eles reclamam muito da capacidade dos tradutores, entendeu? Tem muitos tradutores que deixam a desejar na precisão, na construção, até na parte sintática mesmo, e às vezes na beleza. Às vezes o texto até que está tecnicamente bem, mas ele fica feio. Lá no original pode ter uma força poética, imaginativa, que quando vai a tradução o cara se perde, fica na burocracia da língua, né? Exatamente. Agora me fala, por gentileza, eu achei muito interessante esse curso que você faz sobre os livros clássicos, que, aliás, eu acho que
Tudo devia começar por aí. Eu falo muitas vezes com minhas filhas, olha filha, esse livro você não podia ter deixado de ler. Tem que ler. Alguns livros são imprescindíveis, são seminais, né? Você não pode deixar de ler. Então eu achei muito interessante. Como é que você teve a ideia? Parece que não é uma ideia original sua. Você se espelhou num outro escritor, se não me engano, um americano, que já fazia isso daí. Como é que foi? Como é que foi esse estalo seu para, eu vou fazer isso também no Brasil? Luciano está informado. Na verdade, o atual modelo eu criei, né? Mas ele se inspirou, esse atual modelo se inspirou numa coleção de clássicos, há muitas coleções de clássicos, mas uma coleção de clássicos chamada Great Books, da Enciclopédia Britânica, das décadas de 50, 60, lá nos Estados Unidos, e o organizador era o americano Mortimer J. Adler. Ele criou um conjunto de livros que eram livros que ajudavam a ler livros, deu para entender? Então, é uma coleção que capacitava o leitor para ele melhor compreender os outros livros. E isso é uma necessidade. Se você for ver aqui no Brasil, nós temos coleções de clássicos. Às vezes você vai até o posto de gasolina, tem coleção de clássicos. A pessoa às vezes olha, até quero ler, são livros legais, o título e qualquer coisa assim, mas não sabe nem por onde começar, entendeu? Aquilo, às vezes, ele pega o livro e apanha, parece que é como se fosse, você quer lutar boxe. Em vez de você ir para a primeira aula, pular muita corda, aprender a socar e a posição correta, você já vai lutar contra o campeão e vai apanhar, você concorda? Então eu acho que essas etapas, elas não estavam sendo bem feitas pela formação escolar, porque, por exemplo, nas aulas de literatura, às vezes tem excelentes professores, mas eu já fui coordenador de escola e eu vi o material didático. O material didático, ele coloca muita ênfase em, às vezes, letras de música popular e aí as crianças ficam focando nisso porque é mais fácil e não leem, como se fosse assim, equiparado, Machado de Assis e Renato Russo. Não é nada como, mas não é equiparado, deu pra entender? Tem que ter hierarquia. E aí a criança vê, o Renato Russo eu uso uma musiquinha, pra que eu vou ler o outro, vai dar um trabalho do caramba que eu tenho que ter texto do século XIX. Então isso tem que acabar, tem que esclarecer que há hierarquia de qualidade entre uma coisa e outra, há gêneros literários variados que você tem que dominar, você tem que compreender que se você não consegue ler um clássico no teu idioma do século XIX, como é que você vai conseguir ler em outro idioma depois? E aí o idioma vai perdendo, a língua geral, a língua portuguesa falada por aí, ela perde a capacidade de expressar aquilo que era expressado antes pelos grandes escritores, e você aí sim perde, você fica analfabeto para aquilo. Então, a níveis de alfabetização, tem aquele, tudo bem, que não consegue identificar as letras, mas tem aquele que chega na universidade e não consegue ler um clássico. E aí o meu curso vem justamente para dar esse suporte. Me inspirei no Adler, mas ele não fez um curso com esse modelo. Eu criei, a partir dos livros sobre livros dele, eu criei um curso sobre livros. Não é só indicar lista de livros e dar aula sobre o livro, não. Eu também complemento, uma coisa que já não está no método do Adler, eu complemento com um panorama histórico. Uma vez que sou formado em filosofia, fiz história também, mas é o panorama histórico para que o leitor seja capaz de localizar a vida do autor, quais foram as influências dele, aquele livro contextualizar, né? Exato, o contexto também das ideias apresentadas, e aí isso facilita para compreender a atualidade também. É só a falta desse contexto que se encontra uma imbecilidade de tentar fazer uma revisão do cara, de dizer que há um racismo no livro, não entende como é que era. Monteiro Lobato, hoje tem gente, uma patrulha contra o Monteiro Lobato, porque o cara não sabe contextualizar. Tem, exatamente. É uma imensa dificuldade de contextualizar. Monteiro Lobato tem livros que foram vendidos assim, de forma que não tem hoje um autor brasileiro que venda tanto. E livros que explicavam bem coisas para crianças, entre outras a história do Brasil mesmo, né? Ele tem um livro muito legal. E aí você pega, às vezes, realmente numa carta, uma bobagem que o autor falou. Às vezes acontece, mas uma bobagem assim, que é muito clara para nós, parâmetros de hoje, para nossa visão atual. E aí a gente vai ler lá e vai eliminar tudo que o autor fez por causa de uma má colocação, que às vezes nem caracterizava a personalidade dele. Você não vai enxergar isso refletido em todos os elementos da obra dele. Então eu acho que isso aí já é muito temerário.
se a gente ler, aproveitar a parte boa e ainda disser, pode ser que aquele pensamento errado dele tenha tido reflexo aqui e ali, é melhor que você eliminar um autor, né, da escola, porque você viu um problema aí no modo dele se jogar a expressar. bacia com a criança fora, né? Mas se fosse assim, tinha que jogar a Bíblia também no lixo, né? Não é? Porque Exato. tem muita coisa de servidão lá que era... Não dá ideia, eles vão O querer contexto jogar. era na época lá. Não dá essa Não ideia. escolhe, né? Você falou do Machado, eu fui assim introduzido na literatura pela livro Tesouros da Juventude, onde havia racontos, né? E bons tradutores, né? Na época eu não sabia se era bom tradutor ou não. Eu me encantava com a contagem daquelas histórias e depois eu fui ler os livros, mais tarde eu fui ler os livros na legal. sua integralidade, né? Agora sim, queria chamar a atenção, você falou do Machado e outro dia teve uma escritora que tentou traduzir Machado de Assis. Eu achei aquilo um absurdo, já estou até dizendo a minha ideia, perguntar a sua. Não vamos facilitar, tornar o Machado de Assis mais palatável. Mas Machado é um grande escritor, é um dos maiores escritores brasileiros, acho que ninguém chega nem perto dele, mas daí dizer que Machado é um leitor difícil, é uma grande distância, né? Eu atendo até, porque quando eu comecei a ler, o meu professor, o grande padre Oswaldo, tem uma maior reverência, faço aqui uma reverência a ele, que é um ser fantástico nas diversas vertentes, espiritual, intelectual, moral, devo muito a ele, né? Foi um regra e compasso para mim. Quando eu fui começar Machado, disse, não, meu filho, você tem que ler a primeira parte romântica do Machado, que às vezes você entrega um cara, e até usava isso, você vai cortar uma árvore usando um canivete. Então você tem que primeiro ler Mão e a Luva, né? Você tem que ler o Água com Açúcar da época romântica do Machado, para depois entender a beleza, a grandeza que são os outros livros. Eu concordo com sua visão, porque a gente precisa elevar a nossa capacidade linguística, esse é o primeiro ponto. Ele já não vem em hierarquia, eu vejo hierarquia como aquele que se expressa melhor, é capaz de dizer mais coisas, de dizer mais ideias, sentimentos, realidades e até a natureza, não é verdade? A língua, ela também é um instrumento de expressão. E o Machado de Assis nos ensina a usar a nossa língua. Se querem traduzir o Machado de Assis, eu acho que alguma realidade que ele disse ali, com aquele uso da língua portuguesa, vai ficar de fora, a não ser que o tradutor seja um novo Machado de Assis. Né? É muito difícil. É muito difícil, é o primeiro problema. E o segundo é essa tendência de glorificar demais as mudanças linguísticas. Por um lado, a língua vai sofrer modificações, isso é natural, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Por outro lado, nós precisamos também resgatar os grandes escritores do nosso próprio idioma para manter alguns patamares. Chegamos aqui, esse vamos tentar manter para pelo não ensino. mediocrizar, né? Não nivelar para baixo, né? Porque uma coisa são as mutações naturais, outra coisa é você oficializar qualquer mutação, o que daqui a pouco vai vir uma geração aí que aí sim vai estar incapacitada de ler qualquer conto simples do Machado de Assis. E na verdade a gente já está vendo isso. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Falar em resgate, você também é um grande conhecedor do Bonifácio. Se eu não me engano, é seu conterrâneo, né? Conterrâneo, da sua área. nasceu em Santos. Queria que você falasse um pouquinho dessa figura, grande figura que foi José Bonifácio. Olha, o José O Bonifácio... que é que ele traz de espelho para nós, para os dias de hoje? O José Bonifácio me interessou lá também pelos meus 22, 23 anos, porque eu fiz uma viagem a outros países e percebi que os jovens de outros países tinham maior consciência dos processos de independência, povos americanos, né, tinham maior consciência dos processos de independência e daqueles heróis que os fizeram. Eu dou um exemplo simples, por exemplo, você fala da Copa Libertadores da América, eles sabem quem são os Libertadores, inclusive você vai para lá falar com os jovens, eles questionam, por que time brasileiro está aqui? Brasil não tem Libertador? Né? Eles dizem, claro, eles falam assim, foi um rei, foi um príncipe português que separou o Brasil de Portugal, não tem mérito algum. Então eles tinham essa ousadia, e eu fiquei bem bravo, entendeu? Isso pegou no meu orgulho. Ao mesmo tempo em que nos Estados Unidos também, por mais que eles saibam, os jovens saibam de forma um tanto genérica, eles não sabem detalhes, mas eles conhecem os nomes dos fundadores, estão nas notas, né, de dólar, estão nos filmes e nas séries, e desenhos animados da Disney fez séries sobre os fundadores, e aí você percebe que, eu percebi, né, que a história de Dom Pedro, aquela história que contam na escola, um príncipe em cima de um burro com caganeira, gritando independência ou morte, isso não fazia assim, não era suficiente para mim. Então eu fui pesquisar mais, eu morava em Santos, a maior praça de Santos, praça comercial, se chama Praça da Independência, está um Bonifácio gigantesco lá. Eu pensei, como é que eu nunca reparei? A resposta estava aqui, na minha frente. Então, aí eu fui levantar os livros dele, muita coisa já fora de edição, só uma ou outra biografia aí circulando.
E fui levantando dados, a ponto de me habituar à caligrafia dele. Pegar cadernos, ir em biblioteca e tudo. E fiquei lendo, de modo que pouco tempo depois, acho que entendi melhor como foi o nosso processo de independência, e a figura central é o José Bonifácio, não o Dom Pedro I. Claro, o Dom Pedro I foi um colaborador tremendo. O Bonifácio era o grande articulador de todo o movimento, né? Foi o estrategista e, ao mesmo tempo, o articulador. Porque uma coisa, ele montou a estratégia e ele ajudou a realizá-la. Então é o homem da independência. Então é realmente o patriarca da independência. Aí eu quis recontar essa história, né? É normal que a gente queira contar para todo mundo o que a gente descobriu. Eu vi um valor enorme ali e resolvi agora, vou começar a contar para todo mundo. E eu tinha lá na Faculdade de Direito esse grupo de estudos, que era para ler os grandes livros. Comecei a botar os textos do Bonifácio que eu pegava, que eram mais importantes. Olha aqui o projeto dele para eliminar a escravidão. Se tivesse seguido, a gente teria feito isso com 60 anos de antecedência. Aí olha aqui o que ele falou dos indígenas. Se tivesse seguido isso, não tinha Sazonga enchendo o saco. Aí eu punha lá os textos do Bonifácio para a gente entender o Brasil pela visão de José Bonifácio. Junto com os clássicos ali, eu punho o Bonifácio. E eu percebi, caramba, ninguém faz isso. Eu não vi isso em filosofia, eu não vi isso em história, eu não vi isso em direito, fiz as 3 faculdades, fiz pós-educação, nunca vi ninguém fazer isso, aí eu pensei, é algo novo. Aí comecei a falar de forma independente, curso livre, dei um curso lá em Santos que o presidente da Câmara Municipal de Santos tem um quadro gigantesco do Bonifácio atrás dele. Aí ele foi ao meu curso, aí eu fiquei até honrado, né? Na época eu era menino, também 20 e poucos anos, aí que legal que o senhor está aqui, né? Por quê? Aí ele falou, porque eu tenho um quadro gigante dele atrás de mim, eu não sei quem ele é. Deu pra entender? Aí foi fazer o curso, eu percebi, isso aqui tá ficando importante. Ele gostou tanto do curso que me botou para ensinar os vereadores. No dia 13 de junho, completava-se, 13 de junho de 2013, nós estávamos completando 250 anos do nascimento de José Bonifácio, e aí eu fiz a palestra na Câmara Municipal para os vereadores lá, e depois eu passei a ser chamado para São Paulo, para o Brasil todo, para falar de Bonifácio. Por falar em recontar, parece que está vendo um filme aí sobre Bonifácio, né? Sim, já houve. Nós estreamos no ano passado o filme Bonifácio, Fundador do Brasil, uma parceria minha como consultor histórico e entrevistado com a equipe IVEN do Rio de Janeiro. E, modéstia à parte, ficou bem legal. Ali eu consegui contar aspectos muito importantes da história dele. A equipe queria focar no amadurecimento dele enquanto personalidade, né? Que o Brasil desenvolve personalidades muito, digamos assim, imaturas, débeis, né? E a gente tentou mostrar alguém menos frágil, alguém mais forte, alguém mais complexo, uma personalidade mais interessante. Então o filme tem essa pegada, mas ainda tem muito mais para falar do Bonifácio. E também no Brasil Paralelo, né? Na série, os capítulos, se bem me lembro, 2, 3 e 4 tem bastante Bonifácio, sobretudo no 4, da série A Última Cruzada, Brasil A Última Cruzada. Então recomendo a todos que procurem o filme, Bonifácio, Fundador do Brasil, e a série Brasil A Última Cruzada, do Brasil Paralelo, capítulos 2, 3 e 4, principalmente o 4. Nós temos um hábito meio iconoclasta de contar a nossa história. Você disse aí, né? Faz uma caricatura. A independência, o rapaz estava com caganeira, deu um grito lá e fez. Por que se deve a isso? Na verdade, há pouco tempo, o vice-presidente Mourão fez aí uma coisa que os sociólogos diziam no passado, de como era, como é que foi a formação do povo brasileiro. E a gente tem essa coisa meio da síndrome, né? do vira-lata, né? A gente não dá muito valor às nossas coisas aqui. Por que assim? O brasileiro é mesmo ruim? Aliás, o brasileiro é ruim porque veio dos portugueses ou nós não somos ruins? Olha, são muitos aspectos aí para eu comentar. Primeiro, tem uma resposta complexa e uma simples à sua pergunta. E eu vou deixar. Eu estou te provocando que eu vi esse tema você falando sobre isso. Eu vou deixar a parte complexa para depois, porque aí envolve a questão do nacionalismo sendo combatido por sociólogos, por historiadores como um mal. Então ainda eu precisaria de mais tempo para explicar. Mas por outro lado, os próprios professores de cursinho, tem uma coisa que é natural deles, e professores de escola também. Você precisa facilitar. Muitas vezes é um adolescente que não está afim, não quer olhar para a tua cara, ele acordou muito bravo e não quer saber de você, e você tem que fazer ele entender alguma coisa. Então eles contam a história de uma forma um tanto caricata mesmo, para os adolescentes, pelo menos memorizando a piada, memorizarem algumas estruturas que facilitarão depois o sucesso em prova, vestibular, Enem, etc. Então isso é um recurso que até eu usei no ensino médio, mas o problema é que quando você ridiculariza a história inteira do teu país para facilitar o aprendizado, aí você está fazendo um mal. E por que a maneira de simplificar a história
pendia para ridicularização, porque há outros caminhos. É possível você fazer piada, usar humor, sem ridicularizar o seu povo. É porque já os manuais de história sendo escritos por muitos anos, por pessoas materialistas, por marxistas, aí você percebe que isso aí também tem a ver com a facilidade para o ensino. Porque você ensinar a história pela luta de classes é muito mais fácil do que você ensinar a história pela vida concreta das pessoas. O que eu chamo de vida concreta? As pessoas não fazem só as coisas pela economia. As pessoas fazem ou deixam de fazer as coisas por um monte de motivos. Pode ser motivo espiritual, psicológico, emocional, deu na telha, um monte de coisa. Se é por economia, é economia doméstica, né? É economia doméstica, porque a mulher mandou. Não, mas tem um monte de coisa que faz com que as pessoas ajam, entendeu? E aí, mas quando você pega a luta de classe, facilita enormemente contar um período histórico. Você pensa, tinha a classe oprimida, a classe opressora, a treta foi essa, acabou, pô, vira a página, entendeu? Tem o lado da facilidade também, nem todo professor de história é ideólogo, às vezes é só alguém que não estudou muito profundamente todos os temas sobre os quais ele fala para os adolescentes, e aí ele entra na facilidade. O que nós precisaríamos, para revisar isso, é melhorar os livros didáticos para que eles tenham essa visão de concreção, de complexidade do ser humano, não essa visão dinheirista, materialista, que acaba fixando na cabeça dos adolescentes, e também um pouco de respeito à pátria, que até o trabalho do café aqui. Por que a gente vai ficar ridicularizar os nossos próprios erros até uma maneira boa de corrigi-los depois? Mas ridicularizar toda a história do Brasil, dá pra... Os caras, eu quando fiz estágio, eu vi aula de professor que ridicularizava a história colonial, a história imperial e a história republicana, era tudo. Tudo era pra rir. E era tudo errado. O que era certo? Ele era um dos fundadores do Partido Comunista local. O certo era o que ele estava apresentando. Então isso é política, isso não é história. Um professor no Rio de Janeiro, esta semana, agora acho que se não me engano ontem, foi afastado porque, segundo ele disse que usa a caricatura para ver o contexto, para ensinar literatura, e ele expôs e fez essa brincadeira com a recente visita do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. E a caricatura era os dois presidentes numa cama, né, como se tivesse acabado de fazer amor, e o Bolsonaro batendo continência. Aí foi afastado, o governador mandou afastar, abriu uma sindicância. Você acha que isso daí é uma vertente disso que você estava falando, da ridicularização da nossa história e também da atual? É uma vertente, tem vários aspectos aí que tornam esse ato abjeto. O primeiro é que isso não seria problema nenhum se ele fosse um jornalista fazendo uma caricatura para adultos. Mas está lá com crianças na sala de aula, né? Crianças e adolescentes, você vai fazer esse tipo de charge, é isso que você quer ensinar? Você tem um adversário político, aí você bota os dois na cama lá, numa coisa... Isso aí é obsceno, isso é ridículo. E essas brincadeiras, muitas vezes, como eu falei facilidade, eu usei muito essa palavra. Essas brincadeiras tiram o pensamento. O pensar some. Porque você já tampa a pergunta, a dúvida, o questionamento, com uma piada que resolve tudo. Isso não é ensinar. Já traz a resposta pronta. Já traz a resposta pronta. Então a escola e a universidade tem que ser um lugar para o pensar, compreender, inclusive para enfrentar dificuldades. Olha, me parece, seria interessante para um professor, me parece que o que o presidente está fazendo é se submeter a uma potência. Deixa isso como uma coisa que te parece, é mais real, mais verdadeiro, porque você não tem certeza do que você está falando. Então falta para os professores até noção de investigação, respeito à verdade. Professor, nós estamos chegando no final da nossa prazerosa, né? Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. Prazer foi meu. E assim, nós estamos, perdi um pouco aqui era sobre isso, né? Bolsonaro, né? A direita reavivendo, esse espaço mesmo aqui é um espaço em que a direita se encontra. A direita estava dormindo, estava inerte, o seu projeto lá do Brasil Paralelo também é isso, ajudar a pensar. Até então, nós tínhamos um pensamento único, o senhor citou a faculdade, a universidade, que é a universidade, é a diversidade, e tinha apenas um pensamento único. Aqui mesmo no Ceará tem uma professora que eu vi, ela é patrulhada porque ela pensa diferente. Ela quer dar a versão conservadora e de direita, e lá só é a esquerda, só pode pensar na esquerda. É um anátema você sair daquele curso que não seja da esquerda, do marxismo, né? Nós precisamos dar o nome certo às coisas, né, Luciano? Houve uma censura. Quando eu era estudante, eu não podia falar que... Se eu falasse que era conservador, eu apanhava. E olha que eu fui do DCE, hein? Eu fui o líder estudantil. E tu não é tão fraquinho também para apanhar assim, né? Exatamente. Eu era mais magro na época, mas não era tão fraquinho. O que acontece, Luciano? Existe uma espécie de censura. Havia uma censura moral,
Porque qualquer pessoa que se dissesse, nossa, na minha época, olha só, eu estou falando de 2001 a 2009, uma época que eu fiz filosofia e direito na faculdade presencial, estava sempre ali. Nessa época, se você se falasse de direita, usasse a palavra conservador, era tudo xingamento, tá entendendo? Era sinônimo de estuprador, torturador, bandido e coisas assim. E eles é que estavam fazendo coisas horrorosas, entendeu? Traficando drogas em universidade, obrigando todas as pessoas a pensar como eles, senão havia perseguição. E como um professor, eu sei muito bem, né, por que eu dou cursos livres? Eu expliquei que foi um sucesso essa minha iniciativa, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade para lidar com os colegas e com os superiores em escolas e universidades. Por quê? Porque há essa censura. Ela é velada, mas a gente precisa escrever mais sobre isso, documentar isso. Por que não há um livro documentando isso, sendo que para todos os lugares do Brasil que eu vou, as pessoas dizem, é verdade, isso acontece. Isso falta para a direita, tá entendendo? Essa documentação. Mas o meu trabalho, esse trabalho de leitura, tudo vai muito além da direita. Eu não sou, por exemplo, o meu projeto de vida, o Rafael Nogueira, não tem projeto de vida só para movimentar o lado conservador da força política e para agir na política. Eu quero mesmo acordar as inteligências. Esse é um dos meus objetivos. Eu sou professor, no fundo, mas se a direita não tiver lugar nas universidades, não tiver lugar no jornalismo, eu não estou nem falando de tirar a esquerda. Eu estou falando de ter um lugar digno. Então, se não houver isso, há censura. Um embate democrático de ideias. Não existe democracia, exatamente. Professor, esse é o Café com Clever. Chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Foi um prazer enorme, foi muito bom conhecer. Obrigado. Foi muito bom participar da sua inteligência. E para finalizar, já estou sentindo saudade, né, da próxima conversa nossa, né? E por falar em saudade, vamos ouvir Saudade do Patativa do Assaré. Aliás, muita saudade do Patativa do Assaré. Aldo vai declamar Saudade de Patativa do Assaré. Obrigadão. Saudade dentro do peito, é como fogo de monturo. Por fora, tudo perfeito. Por dentro, fazendo frio. A dor que mata a pessoa, sem dó e sem piedade. Porém, não a dor que doa, como a dor de uma saudade. Saudade é um aperreio para quem na vida gozou, é um grande saco cheio daquilo que já passou. Saudade é canto magoado no coração de quem sente, é como a voz do passado ecoando no presente. A saudade é jardineira que planta em peito qualquer. Esse foi o início, foi uma energia, um amor que a gente está dividindo com vocês, com essa ideia do Café com Clever. Assim como o sucesso da Fundação Patriota, a gente quer também ter sucesso de estar sempre às sextas-feiras com vocês. Muito grato, foi um grande prazer estar com cada um de vocês e também aqui nas redes sociais, apelar para que vocês ajudem a ampliar a nossa voz, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado, boa noite e vamos continuar a festa, o show deve continuar. Nanda Ricarte, um grande abraço para você.